Prazer é meu. Boa tarde, Pedro, Thaís. Boa tarde aos participantes aqui comigo. Prazer, uma honra estar aqui, a gente reunido para comemorar 85 anos da Rádio Bandeirantes. E o presidente Michel Temer estava falando sobre a importância de deixar o pessimismo de lado. E eu estava lembrando de uma frase aqui do Ariano Suassuna, que bom mesmo é ser um realista esperançoso, né? Vamos jogar para frente, porque realmente o Brasil tem um potencial gigantesco de crescer, mas é importante a gente discutir como é que a gente pode crescer mais. O que eu tenho acompanhado é que o tema do baixo crescimento do Brasil tem sido central nos debates econômicos. Os números mostram que o Brasil cresceu de 1980 a 2019 uma média por ano de 0,68%. A América Latina cresceu 1,34% e países desenvolvidos em torno de 1,74%, sendo que países desenvolvidos naturalmente crescem menos do que países emergentes. Então, eu queria começar, vou começar, então, pelo professor Antônio Corrêa de Lacerda. Professor, queria te passar, então, essa primeira pergunta. É possível apontar alguns erros centrais desse baixo crescimento do Brasil e aprender com eles, que apontem soluções para que a gente possa ter crescimentos mais robustos daqui para frente? Pois é, Juliana, em primeiro lugar, cumprimentar o Grupo Bandeirantes pelos 85 anos, cumprimentar os meus colegas aqui de conversa e dizer o seguinte, que a realidade esperançosa do Suassuna, ele se enquadra bem no caso brasileiro, porque se tem país que tem um potencial enorme pela frente, é o Brasil, dadas as suas características. E, no entanto, como você bem citou os dados, nós estamos patinando, né? Já há algumas décadas. E nós precisamos superar falsos dilemas. No Brasil, vou citar alguns, né? O primeiro deles é entre Estado e setor privado. Obviamente, as melhores práticas internacionais de países que são hoje desenvolvidos, e mesmo aqueles países que estão se desenvolvendo muito bem, existe uma perfeita composição entre Estado e mercado. Quer dizer, cada um tem que cumprir o seu papel e é complementar. Quer dizer, então, muitas vezes no Brasil, nós caímos nessa esparrela, é o Estado ou é o mercado. Na verdade, nós precisamos das duas coisas. A segunda falsa dicotomia está entre ser um grande produtor, como somos, do complexo agropecuário, mineral e petrolífero, com a industrialização e os serviços. O Brasil tem todas as condições, é um dos poucos países do mundo que tem todas as condições de se desenvolver em todas essas áreas. O que tem ocorrido é que, infelizmente, dada a configuração da política econômica e uma série de erros, a meu ver, de estratégia, nós estamos vivendo um processo de desindustrialização. Então, nós precisamos recolocar o país no caminho da transição para a economia digital, a economia verde, né, as novas tecnologias. E o Brasil tem história para isso. Quer dizer, se nós retrocedermos 100 anos na economia brasileira, nós éramos um mero produtor e exportador de café, né? O Brasil venceu a industrialização no século XX. Hoje vive um novo desafio, o quadro mudou, os desafios são outros, mas nós temos essa história passada, né? E nós precisamos, para isso, de uma política econômica que exatamente contemple todos esses aspectos. Quer dizer, que não se restrinja a uma determinada área da produção, que saia da dicotomia falsa entre Estado e mercado e, principalmente, entender que o conjunto da política econômica ele precisa induzir esse processo de crescimento, né? E isso pressupõe uma política econômica que leve em conta não só os fundamentos da economia, a área fiscal, a aula monetária, a área cambial, mas também a adoção das chamadas políticas de competitividade, né, que são a política industrial, a política comercial e a política de ciência e tecnologia e inovação. É esse conjunto de fatores que, junto com a pujança do setor privado, poderá resgatar as condições de crescimento. Crescimento não é tudo, mas um país com as carências brasileiras e a enorme desigualdade que é a regional e de renda, o crescimento é uma condição necessária.